Olá pessoal, professor Leandro de Matemática, correção das atividades. A correção da questão número 1 pedia para calcular as potências com expoentes inteiros. Então na letra A eu tinha uma potenciação, 3 elevado na quarta. Se eu tenho 3 elevado na quarta, isso significa que eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu vou multiplicar essa base, a quantidade que o expoente mandar. Como o expoente é 4, eu vou repetir a base 4 vezes e vou fazer a multiplicação entre eles. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se eu for fazer toda essa multiplicação, vai dar 81. Então a resposta seria 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Na letra B eu tenho menos 2 elevado na terceira, ou elevado ao cubo. Aqui eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho um número negativo, então vai ficar menos 2 que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. E aí eu vou ter que fazer regra de sinal. Menos com menos vai ficar positivo, mais com menos vai ficar menos, então minha resposta vai ficar negativa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, minha resposta, menos 8. Na letra C, também é o mesmo caso, tá? Eu tenho um número negativo, então eu tenho que fazer a regra de sinal, tá? Então, vai ficar menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, multiplica menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, ainda falta 1, que multiplica menos 2. Nesse caso aqui, ó, sempre que eu tiver um número negativo elevado a um expoente par, o resultado vai dar positivo, tá? Então, se eu fizer a regra de sinal aqui, o resultado vai dar positivo. Se eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, o resultado é negativo. No caso de cima, um número negativo elevado a um expoente ímpar dá negativo. E aqui eu teria que fazer a multiplicação, tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 64. Agora a gente vai para a questão número 2. Que é uma questão mais complicadinha, tá? Questão número 2 pedia para calcular o valor de, na letra A, o x. Então ele tinha me dado essa expressão. Então eu tenho que resolver essa expressão. Primeiro eu vou fazer essa potência. Menos 1/3 elevado na terceira. Só para a gente ter noção aqui, ó, é menos 1/3 elevado na terceira. Então vai ficar menos 1/3 que multiplica menos 1/3 que multiplica menos 1/3, tá? Então o resultado aqui vai ser negativo, né? Menos com menos fica mais com menos, menos. E multiplicando aqui as frações, 1 vezes 1 vezes 1. E na parte de baixo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então o resultado aqui, ó, vai dar menos 1 sobre 27 avos. Mas, agora eu vou resolver aqui dentro do colchetes. Aqui, ó, 3 elevado na menos 1, quando eu tenho um expoente negativo, eu preciso inverter o número. Então, vai ficar 1 sobre 3. Menos, agora eu tenho menos 3 elevado na menos 1. Então, eu tenho que inverter esse número aqui, ó. Então, vai ficar 1 sobre menos 3. O expoente 1 não preciso colocar. Tudo isso elevado ao expoente menos 2. A primeira parte eu vou copiar. E vou resolver aqui dentro do parênteses, tá? Então é do colchetes. Então se eu for fazer a regra de sinal aqui, ó, menos com menos vai ficar mais, tá? No final das contas aqui fica mais, já vou fazer direto. Aqui vai ficar mais, porque esse menos da frente multiplicado por esse menos 3 vai dar mais. Então eu tenho que fazer 1/3 mais 1/3. Soma de fração, a base, o denominador é igual, só vou somar a parte de cima. Então eu vou ficar com 2/3. Tudo isso elevado na menos 2. Primeira parte eu vou copiar novamente, vai ficar menos 1 sobre 27 avos, mais. Agora 2/3 elevado na menos 2, eu tenho que inverter esse número, porque o expoente é negativo. Então vai ficar 3 sobre 2, vou inverter ele, elevado ao expoente 2. Tudo isso elevado ao expoente 2 positivo, porque eu já inverti. Então vai ficar menos 1 sobre 27 avos, mais... Fazendo essa potência, 3 meios elevado ao quadrado, vou encontrar 9 quartos. E aí eu vou fazer a soma aqui de fração, tá? Menos 1, 27 avos mais 9 quartos. Ou eu faço por MMC, ou eu posso fazer assim, ó.
Vou multiplicar a parte de baixo, vou fazer aqui de lápis. 27 vezes 4, que vai dar 108 na parte de baixo. E depois eu multiplico cruzado. Isso aqui é um macete, tá? Então vai ficar menos 1 vezes 4, menos 4. 27 vezes 9 vai dar 243. Então vai ficar mais 243. E aí eu só vou resolver a parte de cima, que eu tenho menos 4 mais 243. Isso vai dar 239 dividido por 108. Então essa é a minha resposta final. 239 dividido por 108. Agora continuando a letra B. Eu tenho essa expressão, tá? Que vai valer o valor de y. Então o primeiro passo aqui, ó. Vou resolver essa potência. 2 elevado na menos 2, se eu aplicar aqui a propriedade do expoente negativo, eu vou ficar com 1 sobre 4. Depois, mais 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 2 elevado ao expoente menos 1 é meio. Agora, na parte de baixo, eu tenho 2 elevado ao expoente menos 2, então eu também vou ter 1 quarto. Menos 2 elevado na menos 1, isso vai me dar meio. E aí aqui eu tenho uma divisão de frações, tá? Primeiro eu vou resolver isso aqui, reduzir a uma fração, vou reduzir isso aqui também a uma fração para poder fazer essa divisão de fração. Então eu vou continuar aqui na parte de baixo. Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui como eu tenho 3 frações, seria bom eu fazer por MMC, vai me adiantar, tá? Então na parte de cima, eu vou botar a fração aqui da divisão. Na parte de cima, se eu for fazer MMC entre 4, aqui embaixo do 4 não tem nada, mais é 1. Entre 4, 1 e 2, fazendo o MMC, eu vou encontrar o MMC de 4. E aí eu vou ter que fazer 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 1. Sinal de mais. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 4, 16. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Na parte de baixo também, vou fazer por MMC. Entre 4 e 2, o MMC é 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1, 1. Sinal de menos. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes o menos 1, menos 2. Continuando aqui a parte de cima dessa fração, dessa divisão. Vou fazer 1 mais 16, 17, menos 2, 15. Então, vou ficar com 15 sobre 4. Na parte de baixo, 1 menos 2, menos 1 sobre 4. Quando eu tenho uma divisão de fração, esse traço aqui, ó, significa que eu tenho uma divisão, tá? Se eu tenho uma divisão de fração, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou copiar a primeira, 15 quartos. Essa divisão eu vou transformar numa multiplicação e por isso eu vou passar essa fração aqui, ó, invertendo a segunda fração. Então vai ficar 4 em cima e menos 1 na parte de baixo. Sempre que eu tiver uma divisão de fração, eu copio a primeira, a divisão vai virar uma multiplicação e vou inverter a segunda fração. Por isso que o 4 foi para cima e o menos 1 veio para baixo. E aí eu vou fazer a multiplicação de fração. 15 vezes 4. 60, 4 vezes menos 1, menos 4. Fazendo essa divisão, 60 dividido por menos 4, eu encontro menos 15. Tá certo, pessoal? O vídeo ficou rapidinho para não ficar tão extenso, ainda vai ter a segunda parte da correção. Espero que esse vídeo ajude vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.